Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje eu recebi uma versão atualizada aqui do já famoso DPOX180H, aquele mini osciloscópio portátil de 180 MHz, 500 megasamples duplo canal, né, que teve um review aqui bem completo e a gente vai avaliar essa nova versão, que é uma versão que vem com firmware novo, e vamos fazer um teste de rise time para comprovar, obviamente, a banda dele. Olha, ele veio com duas pontas de prova, como sempre, são as pontas de provas para 200 MHz, o que é muito bom. O manual foi melhorado, lembra, havia um manual bem fininho e quase sem imagens. Esse daqui está bem completo, muito detalhado, houve uma melhoria realmente muito interessante no manual. Continua acompanhando aqui o carregador e o cabo de carregamento USB. Vamos lá, ele está numa versão um pouquinho diferente, né? A outra versão dele era azul, essa versão aqui é a tradicional, versão amarela. Tá novinho aqui, vamos fazer um teste, vamos ver que melhorias eles implementaram, né? Melhorou a estabilidade, melhorou a questão da resposta em frequência. Vamos testar porque atualmente esse é um dos portáteis apenas osciloscópio, né? Já que tem aqueles 3 em 1 também, aqueles que tem multímetro, mas esse aqui é só osciloscópio e gerador de funções, dos mais em conta que você tem. Olha, tá com uma cara bem bonita aqui, ele em amarelo e preto, ok? Continua leve, pezinho aqui para o suporte. Aqui eles continuaram com, parece que está um pouco melhor aqui, já que a outra versão. Vamos testar aqui esse acesso ao BNC, porque o outro era bem apertado aqui. Talvez isso aqui tenha melhorado alguma coisa. Vamos checar. Ok? Vamos lá, vamos ligar. Ele deve estar com alguma carga. Ótimo, tem sim. Está lá os dois traçados. Tela muito nítida. Ok? É um aparelho que realmente surpreendeu pelas características, né? Porque ele tem, além do osciloscópio 180 MHz e da função de gerador, sendo que o gerador de sinais dele é até 20 MHz para senoide e até 10 MHz para demais sinais, ou seja, atende bem uma necessidade de bancada. Ele tem várias outras funções especiais que você só vê em equipamento de bancada. Função cursor, função FFT, função fósforo, que é aquela função que altera a cor aqui para verificar a repetição do sinal conforme o gradiente de cores que ele mostra. Bem bacana mesmo, muito bonito também. Muito completo. Então vamos lá fazer alguns testes aqui iniciais, só lembrando aqui o menu, né? O menu geral, ele tem, aqui você faz ajuste de praticamente todas as funções, né? Inclusive você bota aqui no modo XY, você faz calibração dele aqui, você verifica o armazenamento, ele tem um ótimo armazenamento não só de figuras, de imagens, né? Ele printa a imagem da tela, como também a imagem e todos os parâmetros que estão sendo medidos, de modo que você pode aumentar, diminuir base de tempo, amplitude, mexer na forma de onda depois de salva, o que é bem bacana também, né? Voltando aqui nessa função mod, a gente seleciona o canal que vai mexer, canal 1 aqui apontando, ou canal 2, ok? Mostrando aqui, olha, essa tecla mod aqui é que eu mexo no canal que eu quero. E aqui H+, H-, eu altero o tempo, né, a base de tempo, mudando aqui a 100 microsegundos, 200 microsegundos, ou aqui a amplitude em V+, e V-, bem simples. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, tem uma simplicidade muito grande de fazer o pedido aqui na página de configuração. Você pode pedir o padrão, que é o que já está aqui marcado, mas você pode entrar em minúcias e colocar detalhes como espessura da placa, tamanho do furo, espaçamento mínimo, cor da máscara de solda, entre outros vários parâmetros que você customiza a sua placa, inclusive com o tipo de acabamento e material utilizado. Vale a pena dar uma conferida, vou deixar o link aqui embaixo. Voltando para o nosso vídeo. A operação não tem muito mistério, tem um outro review aqui no canal com detalhamento do funcionamento de todas as funções dele, mas vamos aqui aos testes, que seria o mais importante, tá? Para a gente poder avaliar aqui. Só lembrando também, para quem ainda não teve a oportunidade de ver o outro vídeo, aqui em Gen, a gente entra com a interface do gerador de funções, tá? E aí aqui eu consigo alterar forma de onda, eu consigo alterar amplitude,
e frequência. Tá? Desligando, a gente tem a saída do gerador aqui. Tem aqui em GEN a saída do sinal do gerador, que serve para calibrar ele ou usar para qualquer outra funcionalidade. Porta USB-C aqui também de carregamento e os 2 canais. Isso aqui a gente tem aqui basicamente só nessa região. O resto dele ele é emborrachado, então me parece bem robusto, contra quedas, para facilitar o manuseio também. Ok? Bom, pessoal, primeiro vamos ajustar aqui alguns parâmetros, colocar os cursores para a gente poder medir. Eu vou colocar o TDR, que é o gerador de pulso super rápido, para a gente medir o rise time. O objetivo, lembrando aqui, é a gente conferir a banda passante dele, se realmente ele chega a 180 MHz ou perto disso. A melhor forma de medir isso é com o tempo de subida, ou seja, o rise time numa onda quadrada, que a gente vê a resposta em frequência do instrumento. Tá? Essa é a melhor forma, eu já fiz isso aqui num vídeo anterior. Eu vou passar a fazer isso aqui nos instrumentos, principalmente esses portáteis, para a gente ver se efetivamente eles entregam aquilo que informam. Ok? Então vou conectar aqui o meu TDR. Eu já notei que o encaixe aqui ficou melhor nesse modelo, nessa versão. Foi mais fácil colocar e tirar aqui, talvez porque não tenha aquela borracha grande aqui. Tá? Eu vou ligar o sinal, ele vai gerar uma onda quadrada, mas a gente vai ajustar aqui. Primeira coisa, eu já deixei só o canal 1 aqui. Uma coisa importante é a gente vir aqui em menu e escolher aqui, ó, cursor de medição. Vou aproximar aqui. Essa opção aqui é a terceira. Vou com a setinha, essas setinhas aqui, a gente baixa e bota até cursor de medição. Dá OK, aqui ao lado. E ele vai habilitar ali com a setinha para o lado, ON, aqui no cursor horizontal, e cursor vertical eu também quero OK, ON. Eu liguei então os 2 cursores. Vertical e horizontal vai facilitar muito a medida, ao contrário do modelo anterior que eu testei, que não tinha cursores, eu tive que contar na mão ali os quadrículos para poder saber qual era o tempo de subida. Isso daqui vai facilitar muito a nossa vida. Então, liguei os 2, volto no menu aqui para ele retornar à tela anterior, tá lá. Esses cursores verdinhos aqui, os cursores horizontais e verticais, e ele vai dar aqui do lado o tempo, que é o que eu preciso. Ele dá a frequência, o período, a amplitude do canal 1 e do canal 2. O que me interessa aqui é o período, ou seja, eu vou medir o tempo que ele leva para subir aqui, uma subida muito rápida numa onda de um pulso que eu vou gerar. Ok? Então eu vou ligar esse pulso agora e nós vamos fazer os devidos ajustes. Ok, as medidas aqui ao lado. Tá. Liguei, apareceu uma onda quadrada aqui, mas eu vou dar um alto. Tem que botar aqui em canal 1. Vou dar um alto. Tá. Ok, aqui está em canal 1. Eu vou mudar aqui o mod para CRS, que são cursores. Aí eu consigo alterar a posição dos cursores. Olha, com a seta para cá eu mexo nesse cursor vertical. Eu aperto a tecla alto e aí eu troco para o outro cursor de cá, assim como eu altero em alto novamente o cursor de cima, alto, cursor de baixo. E eu vou conseguir marcar mais precisamente. Então vamos lá, vou aumentar a base de tempo, que ele está em 100 microsegundos, e eu só vejo uma onda quadrada comum. Eu preciso ver essa rampa aqui super ampliada. Então eu vou jogar ó, 10 microsegundos, 2, 1, 500 nano, 200, 100, 50, 20, 10, 5. 5 é o menor. E a gente já vê aquela onda característica, aquela rampinha de subida, que é o que eu quero medir. É o tempo que ele sobe daqui a aqui. Lembrando que, pela regra, para a gente medir essa banda, a gente mede o rise time quando a onda começa em 10% do valor de subida até 90%. É uma média, entre 10% e 90%. Por isso eu preciso dos cursores para marcar 10% desse tempo aqui de subida até 90% do tempo de subida. E ali eu vou medir o tempo exatamente, vou colocar na fórmula e descobrir qual seria a frequência máxima dele. Tá? Então vamos lá. Ok, primeiramente deixa eu colocar ela, nivelar aqui para que ela fique em cima de uma linha de baseline aqui bem marcante. Essa linha aqui, por exemplo, para ficar bem linear, para a gente saber qual é a base dela, né? Ela vai terminar lá em cima. Eu vou marcar então 10% desta rampa aqui de subida e lá em cima 90%. A gente pode fazer de algumas formas aqui. Primeiro ver qual é a amplitude máxima aqui e fazer 10% dessa amplitude e 90% dessa amplitude.
Então eu já fiz aqui o cálculo, contando também o número de quadrículos. Ó, você pode ver aqui que tem 1, 2, 3, 4 quadrículos e meio. Então 4 quadrículos e meio vezes 5 tracinhos, que é o que tem em cada quadrículo, dá 22 tracinhos e meio. Aproximadamente 22, né? Então 10% é 2,2. 2,2 tracinhos, 10% para baixo. E lá em cima eu vou baixar 2,2 tracinhos, que seria os 10%, para cair para 90%. Então vou marcar 90 lá e 10 aqui. Tá? Então eu vou vir aqui primeiro com o cursor. Aí eu tenho que botar aqui, ó, em vez de ser CH1, eu tenho que botar CSR de cursor. Então eu mudo aqui em mod. Tá? Em CH1, CSR, que é cursores. Tá? Cursores. Agora eu vou mexer nos cursores onde? Nas setinhas, como sempre. Então vamos lá. Vou ajeitar aqui. Primeiro essa daqui de baixo. E a gente bota alto para trocar, né? Esse aqui de baixo. Para marcar aqui 2,2 tracinhos, mais ou menos aqui. Ok? Aí eu venho na vertical, aqui com ele na vertical. E marco o ponto exato. Que é o cruzamento dos dois cursores com a linha amarela. Tá? Tudo bem. Qualquer coisa a gente faz um pequeno ajuste fino aqui. Lembrando que aqui em Move, essa tecla Move é interessante. Deixa eu ver se está em Fast ou está em movimento rápido. Ó. Eu vou botar em movimento lento, porque aí cada mexida que eu dou no cursor, ele mexe suavemente, devagar. Eu preciso ter precisão aqui. Então tem essa opção também da velocidade do cursor. Bom, pessoal, para a gente ajustar aqui os cursores, eu preciso marcar então a marca de 10% da forma de onda e 90% da forma de onda. Lembrando que aqui tem 4 quadrículos e meio aproximadamente de amplitude. Você pode medir a amplitude também no valor dele e tirar 10%, 90%, ou ver quantos quadrículos tem. Tem 4, cada quadrículo tem 5 tracinhos, então tem 22 tracinhos e meio. 10% são 2 tracinhos, 2,2 tracinhos, um pouco acima de 2 tracinhos. Então eu vou subir aqui 2 tracinhos a partir do baseline, ok? Deixa eu ver aqui, ó. Essa linha aqui, ó, eu vou marcar aqui em 2 tracinhos, que é mais ou menos aqui, tá? E vou puxar a vertical para encontrar com ela aonde cruza com a linha amarela, que é a linha de subida aqui, que é o que a gente está medindo. E a mesma coisa nós vamos fazer trocando para cá. Deixa eu trocar aqui, isso. A gente vai fazer aqui em cima, ó, 2 tracinhos, mais ou menos 2 tracinhos abaixo do nível. E vamos para a vertical também. Aqui eu tirei daqui, ó, não pode. Isso. Agora sim, esse vertical aqui para encontrar com aquele lá horizontal. Ok, mais ou menos onde tem 10%. Só conferir aqui, aproximando então aqui embaixo. Ok, aproximando mais aqui os cursores, olha, 10% ali certinho, ou bem aproximado, e aqui 90%. Abaixo ali, 10% abaixo, 10% acima. Então a gente pode olhar aqui ao lado o que o cursor mediu. Ele mediu 2,8 nanosegundos. Esse é o tempo de rise time, entre 10% e 90%. Agora nós vamos fazer o cálculo e conferir qual é efetivamente a banda desse produto. Então vamos lá, as fórmulas são bem simples, eu já mostrei aqui da outra vez. A banda passante aproximada desse tipo de produto vai ser 0,35 dividido pelo rise time. Rise time. Ok. E quem é o rise time? O rise time a gente vai fazer um pequeno ajuste no valor medido por conta do tempo do meu TDR, que é de 2 nanosegundos. O rise time, que é o que eu vou jogar aqui embaixo na fórmula, ele vai ser a raiz quadrada do rise time medido ao quadrado. Medido é esse que eu medi agora aí, 2,8, né? Menos o rise time ao quadrado também do TDR, que é o meu instrumento, que eu sei pela característica dele, que é 2 nanosegundos. Então vamos fazer essa fórmula aqui, é rápida. Vamos lá, o cálculo é bem simples, tá?
Então, usando essa fórmula, eu vou colocar o meu rise time medido, 2,8 nanosegundos, ou seja, elevado a menos 9 ao quadrado, menos o meu rise time do TDR, que é conhecido, 2 nanosegundos, né? Lembra-se que eu tenho vídeo aí da montagem desse TDR, ele é bem simples, tá? Então é 2 elevado a menos 9 também, ao quadrado. Dá esse valor aqui, 3,84 elevado a menos 18. Agora eu vou tirar a raiz dele, deu esse 0,0002. Ok, como esse valor é o rise time que eu tenho efetivo, e é 0,35 sobre ele, eu vou inverter ele, 1 sobre ele, deu 5, alguns quebrados aqui, vezes 0,35. Deu isso daqui. Eu vou colocar em notação de engenharia para a gente poder enxergar. Deu 178,6 vezes 10 à sexta. 10 à sexta é mega. Então ele deu 178,6 MHz. 178,6 MHz. Eu estou surpreso aqui com o resultado, porque ele deu muito próximo da banda que o fabricante disse que ele atinge, que é de 180 MHz. Pelo rise time, ele realmente tem uma capacidade muito próxima, mesmo que haja imprecisões nas medidas dos cursores e na aproximação ali dos 10% e dos 90%, eu diria que, tendo um erro aqui para mais ou para menos de 5 ou um pouco mais por cento, mesmo assim ele é muito próximo aos 180 MHz que o fabricante indicou. Então dá para considerar um produto confiável desse ponto de vista, do ponto de vista da resposta em frequência com a medida do rise time. Ok, pessoal? Para concluir, pessoal, uma função que a gente não mostrou anteriormente é a função XY. A gente vem aqui no menu, aqui em função opção, dá OK. E aqui do lado vem com a setinha, modo XY on. É só dar OK novamente. Tá? Então ele fica assim, a gente usa os dois canais, um com a função X, outro com a função Y. Então a gente pode testar essa função aqui, por exemplo, com aquelas famosas figuras de Lissajous que a gente aprende aí, em que eu coloco uma frequência igual ou diferente entre os dois canais, com amplitudes diferentes, e vou obter diversos tipos de formas de onda na tela. Então eu coloquei, por exemplo, aqui uma senoide num e uma senoide no outro. E eu vou colocar aqui, por exemplo, 1 kHz num canal e 5 kHz no outro. Aí eu tenho essa frequência aqui. Se eu colocar as duas com a mesma frequência, eu fico com essa forma de onda. A forma de onda está assim, querendo ficar colorida. Deixa eu aproximar aqui, porque ele está no modo fósforo. É bem legal isso aqui. As cores mais claras são onde a frequência se repete mais. Eu tenho mais repetições da passagem da forma de onda naquele ponto. Então, são essas formas mais claras. E as mais escuras é onde eu menos tenho a frequência. Isso pode ser interessante para análise de ruídos e outros mais. Tá? É aquela função fósforo que eu comentei. Eu vou aumentar agora, vou diferenciar, vou botar 2 kHz num canal e 1 no outro. Aí eu já tenho essa forma de onda. 3, 4, 5, 6. Eu estou mantendo 1 kHz num canal e 6 no outro. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou obtendo as mais diversas formas de onda, que são as figuras de Lissajous. Tá? Eu posso mudar também a forma de onda de um dos canais, o que é bem interessante. Por exemplo, eu vou alterar aqui a forma de onda desse canal aqui. Vamos ver aqui. Já mudei aqui para rampa. Para rampa não, para forma de onda de escada. Deixa eu tentar uma diferente aqui. Rampa de subida. Rampa de subida num canal e no outro senoide. E se eu variar a frequência da senoide, aí eu vou obtendo também formas de ondas bem diferentes. Ok? Estou variando a frequência do outro canal. Interessante também se eu colocar a forma de onda de ruído aqui, a gente vê bem a distribuição. Então, vamos lá, waveform, noise. Aí olha que bacana. Não sei se dá para ver o detalhe, mas aqui em cima está um tom mais avermelhado, amarelado, e aqui no meio mais azulado. Se eu alterar também a frequência do canal, eu também altero um pouco lá
o desenho. Eu também posso mexer aqui nas amplitudes e na base de tempo do osciloscópio para alterar também a forma que aparece aqui o sinal. Eu estou com ruído num canal e senoide no outro. Tá? Deixa eu alterar aqui a base do outro canal aqui. Do eixo Y, eu estava alterando o eixo X. Aqui também, ó. Bem bacana, dá para fazer diversas análises aqui de sinais, dependendo aí da criatividade. Essa função XY que a gente aciona aqui diretamente no menu, adicionado da função fósforo, tá? Porque aqui no menu eu tô com a função, vou dar OK aqui, ó, tá aqui, temperatura de cor, tá on. Se eu apertar OK aqui eu desligo a temperatura, vou desligar também o modo XY, OK. Tá aí, voltando os dois canais, bem bacana, Finirce DPOX 180H, com fósforo, função zoom, cursores, função XY e FFT, 180 MHz, medimos um rise time aqui bem baixo, da ordem de 2.8 nanosegundos, o que garantiu aproximadamente uma banda de 178 MHz. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse nesse modelo. Olha, entre os portáteis sem multímetro, tá? Colocando aqui a opção de sem multímetro, porque a gente sabe que tem aqueles 3 em 1 da Hantek, da ON e outros fabricantes que tem função multímetro True RMS completo e pode ser uma grande opção, até com versão de 200 MHz. Mas esse aqui, só com gerador de função e osciloscópio, para ser um portátil, atualmente, dentro dos de baixo custo, ele seria uma melhor opção de mercado nesse momento, em termos de recursos, já que ele é muito completo nos recursos e tem uma banda com uma resposta bem interessante e funcional. Ok? Acompanha duas pontas de prova de 200 MHz, o que muitas vezes é raro, né? Muitas vezes o fabricante bota uma só ou bota uma ponta até abaixo da capacidade máxima do instrumento. Isso aqui, para garantir o funcionamento, colocou duas de 200. Ok? Vale a pena dar uma conferida. Versão nova, com firmware novo. Essa aqui é a versão amarela, e tem a versão também em azul, em acabamento azul. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nova análise aqui do Finirce, com análise de rise time. A gente vai passar a fazer essa análise aqui sempre para poder garantir que o osciloscópio responde ao que o fabricante diz, além daquela medida clássica que a gente coloca lá, uma senoide, e tenta ver até onde ele vai com menor perda de amplitude. Também é um teste válido, mas às vezes nenhum instrumento que a gente tenha alcança o limite desses que tem um alcance maior, como por exemplo esse de 180. No meu gerador vai até 120, então eu não conseguiria nem medir os 180 com o gerador puro. No rise time a gente quebra essa barreira e consegue a informação mais precisa. Ok? Se gostaram desse review, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.